Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A tempestade veio para ficar. Entenda porque a super quarta dos bancos centrais é muito mais importante do que você pensa. Enquanto o BC brasileiro se aproxima do fim do ciclo de aperto, o alívio monetário dos grandes bancos centrais está apenas começando depois de um terrível mês de abril e um começo de maio tão ruim quanto. Os investidores se atentam para as autoridades monetárias ao redor do mundo. Temos hoje a conhecida super quarta, em que acumulamos as reuniões de política monetária dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos. O ambiente internacional deixa o dia, já tradicionalmente tenso, ainda mais impactante. A visão consensual atual é de que os bancos centrais ao redor do mundo estejam em uma espécie de sinuca de bico. Tomemos os Estados Unidos como exemplo. Ainda que a narrativa macro-corrente suponha que a inflação tenha atingido o pico, não podemos nos esquecer que o índice de preços ao consumidor está em seu patamar mais alto em 40 anos. Ou seja, há uma pressão terrível sobre os BCS para que eles subam os juros. Ao subir os juros, o crédito fica mais caro e o serviço da dívida fica mais pesado sobre as companhias. Em outras palavras, a economia é desestimulada de modo a segurar a demanda e impedir que a inflação continue acelerando. Por outro lado, a depender do nível de inflação e de sua natureza, a própria atividade econômica já pode ser afetada pela própria elevação dos preços, menor disponibilidade de renda da população. Os bancos centrais numa sinuca de bico dessa forma, caso a essência da inflação fosse mais associada à quebra da cadeia de suprimentos e à guerra na Ucrânia. A taxa de juros poderia ter pouco efeito no curto prazo. Neste caso, os bancos centrais subiriam os juros e atrapalhariam a economia, mas sem muito efeito sobre a inflação no curto prazo, a qual, por sua vez, também teria efeito sobre a atividade. Consequentemente, duas forças se somariam contra o crescimento do PIB. Fica a dúvida. Devemos acelerar a subida de juros para combater a inflação de maneira mais enfática, ou devemos manter o ritmo atual, de modo a evitar estragos muito grandes na economia e nos mercados? A incerteza sobre esse movimento lá fora é o que tem gerado o mais recente sentimento de aversão ao risco internacionalmente, provocando realizações inclusive no mercado brasileiro. Soma-se ao problema uma tempestade perfeita de crises lá fora, incluindo lockdowns na China, aumento da inflação, planos do Fed para aumentar as taxas, preços elevados do petróleo e a guerra na Ucrânia. Para piorar, nesta semana, pelo menos uma dúzia de outros bancos centrais em todo o mundo também devem entregar decisões de política monetária, como podemos ver abaixo. Porque acredito que a alta da Selic deve parar em 13,25% para o Brasil, o grande dia é hoje, quando o Comitê de Política Monetária, Copom, deve subir a Selic em 100 pontos base, para 12,75%. A grande dúvida não está em subir ou não agora em maio, mas sim, se haverá necessidade de uma alta adicional em junho. Hoje, a maioria estima Selic terminal de 13,25%. Contudo, há quem precifique os juros de 13,5% ou mais. Estou com os que acreditam em 13,25%. O motivo? As expectativas de inflação para 2022 e 2023 ainda estão desancoradas. Com o último boletim Focus registrando projeção de IPCA para este ano, e o ano que vem na casa dos 7,89% e 4,10%, respectivamente. Isso permite que o BC não encerre o ciclo de aperto agora em maio, estendendo o movimento pelo resto do semestre, elevando os juros em junho em algo como 50 pontos base. Não será uma decisão fácil. O BC segue pressionado a ir em frente para combater a inflação elevada, ainda que estejamos próximos do pico. Claro, perseguir a meta de inflação pode custar caro para a economia brasileira. Está gostando deste conteúdo? Tenha acesso a ideias de investimento para sair do lugar comum, multiplicar e proteger o patrimônio. Além disso, a queda do dólar ao longo de 2022, apesar da alta recente da divisa americana, a perda do ímpeto das commodities e a bandeira tarifária verde de energia dão margem para atuação. O fim do alívio monetário extremo nos Estados Unidos. A expectativa também é por um aperto monetário hoje, em continuidade ao iniciado na última reunião. O Federal Reserve deve aumentar as taxas de juros em 50 pontos base, para uma faixa-alvo de 0,75% a 1%, na maior mudança desse tipo em 2 décadas. O mais importante do dia, porém, ficará reservado para a coletiva de imprensa em busca de pistas sobre o ritmo desse aperto.
Outro ponto de atenção está no fato de que maio deve marcar o início do fim da flexibilização monetária extrema, já que os banqueiros centrais das principais economias começam a reduzir seus enormes balanços. O Fed planeja começar a reduzir suas participações em um ritmo que rapidamente chegará a 95 bilhões de dólares por mês. A esperança é que isso freie a inflação, apesar dos riscos para a economia. Predominantemente, os investidores esperam que o comunicado indique um Fed ainda mais agressivo, capaz de endurecer ainda mais o aperto, podendo subir 75 pontos base nas próximas reuniões. A última vez que o BC americano subiu 75 pontos foi em novembro de 1994. É uma decisão política extremamente relevante que afeta praticamente todos os mercados ao redor do mundo, não só o dos Estados Unidos. Os títulos da dívida dos Estados Unidos como referência. Tome como ilustração o rendimento dos títulos do governo dos Estados Unidos de 2 anos. A proxy mais simples de para onde a política do Fed está indo no curto prazo. Note como a taxa terminou o mês de abril na máxima do ciclo. Não há indicação de que o mercado espera que o Fed fique nervoso com seus planos de alta de juros, devido à fraqueza dos ativos de risco, como a que vimos ao longo do mês passado. Em outras palavras, abril pode ter marcado o fim da Fed Put, ele não estará mais aqui para salvar o mercado como esteve no passado. Duas considerações sobre o tema. O Brasil está em uma posição de vantagem, dado que estamos na frente dos demais países no aperto monetário, nos dando alguma folga. Há, porém, o problema do esgarçamento fiscal. E 2. Como os Estados Unidos começaram apenas agora a ajustar sua política monetária, talvez tenha mais correção dos ativos americanos ainda em 2022. O pior pode não ter passado ainda. O mercado de ações odeia a inflação. Para exemplificar, o mercado acionário historicamente odeia a inflação. Nos Estados Unidos, em tempos normais, quando a inflação roda entre 0% e 4%, o múltiplo de preço sobre lucro ajustado ciclicamente, razão CAPE, ou Cyclical Adjusted Price to Earnings Ratio médio de 10 anos gira em torno de 20 vezes. Em período de inflação maior de 4%, a razão vai para 13%, enquanto em períodos de mais de 7% a razão vai para 10 vezes. Neste caso, as ações americanas teriam mais o que perder, dado que o múltiplo CAPE hoje roda por volta de 33 vezes. Ou seja, uma correção adicional de algo como 50% não seria impossível, considerando que o Fed se torne muito agressivo e deixe de se preocupar com o mercado, o que também acho um pouco difícil. Ainda assim, o momento pede cautela e serenidade aos investidores. A tempestade veio para ficar. Leia também.